Olá, eu sou o Thiago Coatti e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Nessa semana, conversamos sobre o clássico livro Morte em Família, de Marisa Correia. Esse livro, publicado originalmente em 1983, foi fruto de sua pesquisa de mestrado em Ciências Sociais na Unicamp, desenvolvida entre os anos de 1973 e 1975. Marisa analisou os processos judiciais de homicídio e tentativa de homicídio entre casais que foram julgados pelo Tribunal do Júri de Campinas entre os anos de 1952 e 1972. Sua pesquisa revela uma complexa dinâmica entre as regras formais do direito e as normas sociais e de gênero que atuam nesses casos. O que estava em julgamento ali não era apenas se uma violência havia ocorrido ou não, mas uma disputa narrativa sobre a adequação das pessoas envolvidas a determinados papéis sociais e de gênero, de maneira que a violação a esses papéis parecia, de alguma forma, justificar a violação da lei. Essas conclusões contribuíram para desbancar, no Brasil, o argumento da legítima defesa da honra, que foi, frequentemente, utilizado para absolver ou diminuir a pena de homens que cometiam violência doméstica. No entanto, as contribuições desse trabalho não se encerram por aí, e como vocês verão, ainda podemos aprender com Marisa sobre uma maneira mais densa e complexa de se pensar sobre a violência, sobre a metodologia da pesquisa com processos judiciais e outros documentos oficiais, dentre outras tantas coisas. Para realizar essa conversa, Regina Facchini e eu conversamos com Adriana Psitelli, Larissa Nadai e Roberto Efrem Filho. Esse episódio faz parte de uma parceria maravilhosa entre o Larvas Incendiadas, o Núcleo de Estudos de Gênero PAGU da Unicamp e o Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, o NUMAS, da USP, e está sendo lançado simultaneamente em nosso feed, no formato de áudio, no Facebook do PAGU e no canal de YouTube do NUMAS, no formato de vídeo. Fique agora com a nossa conversa! Olá, esse é o Gênero e Desigualdades e nós estamos aqui hoje começando uma nova atividade que é o Clássicos. Bem, o Gênero e Desigualdades é uma atividade produzida a partir do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU da Unicamp e do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais de Diferença da USP. A ideia do Clássicos é a ideia da gente poder rever autores e obras que permanecem ao longo de gerações, né, e que vão incentivando e perpassando as reflexões que atravessam vários dos trabalhos e das pesquisas e das reflexões que nós fazemos, né? A ideia hoje é começar a partir de um trabalho que incentivou muitas pessoas, né? Que é, aqui, o Morte em Família, da Marisa Correia, que é um trabalho derivado de uma dissertação de mestrado. E para falar do contexto em que foi produzido esse trabalho, das contribuições desse trabalho e de como ele atravessa algumas pesquisas mais recentes, né, e tem incentivado trabalhos de diferentes maneiras até hoje. A gente está aqui com a Larissa Nadai, com a Adriana Psitelli, com o Thiago Coatti e com o Roberto Efrem Filho. Só frisar que essa atividade ela é uma parceria entre o Gênero e Desigualdades e o Larvas Incendiadas e que vocês vão poder ver essa conversa que teremos aqui hoje em vários formatos. Então, vamos nos apresentar para começar? Ok. Quem começa? Adriana, começa. Bom, eu sou a Adriana Psitelli, sou antropóloga, feminista e sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU. Lari?
Eu sou Larissa Nadai, atualmente sou pós-doutoranda no Departamento de Antropologia da USP, com uma bolsa FAPESP, e fiz mestrado e doutorado na Unicamp, o mestrado na Antropologia Social e o doutorado nas Ciências Sociais, na área de estudos de gênero. Eu sou Roberto Efrem Filho, eu sou professor do Departamento de Ciências Jurídicas da UFPB e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia na UFPE. E eu sou o Thiago Quat, eu sou advogado e sou doutor em ciência política pelo FMG, e sou o coordenador e o host do Larvas Incendiadas, o podcast de divulgação científica de estudos de gênero e sexualidade. Então, gente, apresentados, né? Eu acho que a gente pode começar um pouco a falar do Morte em Família. E queria convidar a Adriana Psitelli, né, que é a que mais conviveu com Marisa de nós, né, para que começasse, então, essa conversa contando um pouquinho de como é que ela conheceu a Marisa e de como é que... O que ela sabe do contexto de produção, né, dessa obra que, lembro, de novo, né, é uma dissertação de mestrado, em princípio. Ok. Bom, eu vou começar agradecendo a Regina, a Carol e ao Tiago, né, o convite para participar deste programa aqui. Fico muito feliz com essa parceria e também pela oportunidade de refletir sobre esse trabalho da Marisa e de algo que eu nunca tinha pensado até as provocações da Regina, que foi e também como esse trabalho influenciou minha própria trajetória de pesquisa. Nós iniciamos a conversa sobre o livro da Marisa, sobre este livro, em março deste ano, no contexto da primeira reunião das leituras feministas na biblioteca do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU. Foi uma reunião muito, muito bonita e acho que é super apropriada, porque Marisa tem uma trajetória incrível e parte dessa trajetória tem sido a centralidade dela na conformação do núcleo e dos cadernos PAGU. Então, foi muito legal e é isso que estamos retomando e ampliando hoje um pouco. Sobre como eu conheci a Marisa. Bom, eu tive o primeiro contato bibliográfico com Marisa, que foi em 1983, quando eu visitei a Unicamp, escolhendo em que programa de antropologia social faria meu mestrado, e Bela Bianco era chefe de departamento na época. Ela me recebeu e ela me indicou o livro Colcha de Retalhos, já que meu interesse era trabalhar com família. Então, Colcha de Retalhos é um livro extraordinariamente interessante que foi organizado por Antônio Augusto Arantes e que tem textos de Sueli Coffes, da Verena Stolke, e tem um trabalho marcante de Marisa que se chama Repensando a Família Patriarcal Brasileira. Então, levei o livro para Buenos Aires, li com muita atenção e fiquei um pouco admirada com o texto. Aí, em 84, quando eu vim para a Unicamp para fazer o mestrado e circulava por aquele pátio, quintal, como eu gosto de chamar, perdida, eu sou uma pessoa geograficamente perdida, e eu vi uma voz que gritava: "Você é a argentina que entrou no mestrado em antropologia social?" E aí eu gritei de volta: "Sim!" E aí essa pessoa era uma mulher miúda, de cabelo curtinho, loiro, e continuou gritando: "Eu sou a Marisa, eu vou te orientar." Esse foi meu primeiro encontro com Marisa Correa. Claro, eu me senti muito honrada e em uma das primeiras reuniões de orientação eu ganhei de presente o livro Morte em Família. E é um livro que ele não está dedicado, e por isso eu aconselho a todo mundo, quando ganhem livros, peçam a dedicatória, porque agora eu amaria que esse livro
tivesse essa dedicatória. Então, aí eu li Morte em Família em 1984 e eu acho que, particularmente neste momento, é fantástico a gente discutir Morte em Família, porque ele é super atual. Eu estava vendo todas as advertências, né, sobre a questão de violência doméstica, que é assim como a maior parte dos textos estão chamando, no contexto desta pandemia de Covid-19, né? Então, a ONU Mulheres para a América Latina e o Caribe chama a situação para o que acontece em contextos de emergência, né? Que, sobretudo, mulheres e meninas estão expostas a mais risco de violência doméstica e também as circunstâncias tornam muito mais difícil poder denunciar em momentos em que a mobilidade está restringida. E a gente vê também, pelos dados da Fundação Fiocruz, né, que nos meses de abril, eu ainda não vi o de maio, tem praticamente duplicado o assassinato de mulheres vítimas de violência doméstica comparado com o período do ano anterior. Então, assim, esse livro da Marisa, que foi absolutamente pioneiro em trazer o olhar para os assassinatos de mulheres nas mãos de seus companheiros e principalmente de seus maridos, né? Ele se torna muito atual e particularmente porque ela chama a atenção para esses assassinatos pensando na lógica social que frequentemente coincidia no período em que ela fez a pesquisa com a lógica jurídica sobre os códigos de gênero que permeavam a absolvição, né, ou a penalização daqueles homens e daquelas mulheres. Então, sobre o contexto em que ela escreveu isso, ela gostava muito de contar, e contava reiteradas vezes, que quando ela chegou de um período de 2 anos de ter estado nos Estados Unidos acompanhando seu marido, Plínio Denson, que estava com uma bolsa, mais especificamente em Ann Arbor, e um período no qual ela se engajou com militância feminista, com leitura de muito material feminista, e voltou para o Brasil, ficou hiper impressionada, né, com a questão dos assassinatos de mulheres nas mãos dos maridos e, particularmente, um caso famoso de uma socialite de Minas Gerais que foi assassinada pelo marido, o marido em Belo Horizonte. O marido foi julgado 3 vezes e as 3 vezes foi absolvido com o mesmo argumento, que era legítima defesa da honra. E um argumento que é extraordinariamente interessante, porque ela faz uma análise minuciosa dos códigos, das leis, dos comentadores das leis, e mostra como isso não existia no Código Penal, apesar de que indiretamente podia se inferir. E é nessa inferência indireta que eles se ancoravam para fazer esse julgamento. Então, como eu disse para vocês, a Marisa gostava muito de narrar isto, e isto também está escrito na parte inicial do livro, e gostava muito de narrar também como a produção dessa dissertação de mestrado, que é algo absolutamente extraordinário quando a gente pensa que foi escrita em 2 anos, com uma bolsa da Fundação Ford, mas escrita, pesquisa e redação em 2 anos, que fala da extraordinária capacidade de trabalho e da perspicácia da Marisa, algo que foi evidente depois ao longo de sua obra. Então, assim, eu tenho muitos relatos desse período, de como foi importante a militância feminista também em Campinas para Marisa, das Semanas da Mulher, que daquele espírito que alimentou muito dessa produção. Marisa era alguém que, claro, ela escrevia sozinha, mas ela se alimentava das discussões coletivas com os colegas e muitíssimo com os alunos, né? Então, quando eu conheci a Marisa aquele dia no quintal do IFISH, eu não tinha a menor ideia de que
íamos ter uma relação tão próxima que durou décadas. E foi uma relação praticamente de conversas cotidianas, quando não nos encontrávamos no Pagu, ou eventualmente em algum café ou almoço, a gente conversava cotidianamente sobre ideias de pesquisa, sobre o que estava faltando nos cadernos Pagu depois que o núcleo foi criado, conteúdo, capa, títulos. Marisa foi a criadora de títulos mais incríveis com quem eu me cruzei na vida, né? E sobre que tipo de reuniões podíamos fazer para avançar coletivamente em algum pepino teórico, que textos novos tínhamos lido, enfim. Foram décadas de uma convivência extremamente rica e fértil, eu diria, em termos intelectuais e pessoais e afetivos também, embora a Marisa fosse às vezes muito mal-humorada, e algo que a gente lembrou naquele encontro que tivemos na primeira sessão do Clube de Leituras Feministas, como ela ficou absolutamente furiosa quando fizemos uma homenagem surpresa em 2003, aos 20 anos de publicação de Morte em Família, uma homenagem que foi preparada por Bibia Gregori, por Rita Grindeberg, que teve pessoas como o nosso reitor na época, que era Brito na Mesa, Heloísa Pontes, que foi sua primeira orientanda, que fez um belo texto sobre o livro da Marisa, e eu fui a encarregada de avisar para ela que seria a homenagem, e ela queria me matar, demorou dias para voltar a falar comigo. Então, aquele pacote era Marisa, aquela questão do estímulo intelectual para todo mundo, extrema generosidade, gosto do trabalho coletivo, abrindo campos permanentemente, extremamente criativa. Eu acho que Morte em Família é pioneiro em várias áreas, e que ele já mostra como a Marisa marcava o campo, e isso mesmo ela foi fazendo com os diferentes temas de pesquisa que ela trabalhou depois, abrindo e alargando campos de conhecimento, e numa leitura muito crítica, e esse espírito eu acho que está presente nos trabalhos que todas as pessoas que fomos formadas direta ou indiretamente por ela temos desenvolvido, particularmente, mas não exclusivamente, no Pagu, no programa de antropologia social e também no programa de ciências sociais. Então, há vários textos que foram escritos sobre a trajetória de Marisa, particularmente sobre Morte em Família. Vários desses estão num belíssimo dossiê homenagem a Marisa Correa, que foi publicado em 2018 pelos Cadernos Pagu, né? Mas há algumas ideias que eu acho que valem muitíssimo retomar para tentar ser sintética nas contribuições que, do meu ponto de vista, esse livro traz, né? Eu acho que esse livro traz uma das análises pioneiras mais finas e marcantes sobre gênero. Gênero é um termo que não se utilizava naquela época, né? Quando ela defendeu a dissertação de mestrado, e a Marisa usa muito o termo papéis sexuais. Mas, na verdade, é uma análise extremamente fina e antecipadora em termos de gênero, porque, independentemente da terminologia que a Marisa usasse, ela estava pensando em gênero de uma maneira relacional, não apenas porque ela pensou em assassinos homens e assassinas mulheres, tem um número de casos de cada um, mas porque ela vai pensando relacionalmente nas articulações entre feminilidade e masculinidade que podiam tornar a uma pessoa vítima ou não, tá? Quando ela faz esse jogo fantástico entre quais são
os códigos sociais, em termos de masculinidade, de feminilidade, vinculados à família e, particularmente, ao casamento, que aqui adquire centralidade, que vão tornar algum perpetrador ou perpetradora inocente, ou que, ao contrário, vão torná-lo culpado e ainda aumentar os anos de condena. Então, tanto quando ela analisa na primeira parte, o contexto em que os atos se transformam em autos, né? Pensando nos julgamentos, pensando em advogados, pensando em juízes, como na segunda parte, em que ela analisa com extrema delicadeza, quase como se fosse uma filigrana, os atributos de gênero que vão sendo acionados para pensar em vítimas, em algozes, em culpados e em não culpados, ela está trabalhando com o gênero de uma maneira inteiramente relacional e, além disso, política. Então, outro dos méritos desse livro, já lendo mais numa leitura de professora, é que ela não se perde em divagações teóricas. O trabalho teórico de Marisa é extremamente articulado à sua descrição densa, porque ela faz uma verdadeira descrição densa, tanto dos julgamentos, como dos processos, como dos atributos de masculinidade e de feminilidade. E desde o início, ela está preocupada com algo que não tinha nome na época como tem hoje, que é a questão das interseccionalidades. Desde o começo, ela está interessada em pensar como cor e classe social estão participando naquele processo todo, embora o material com o que ela conta permite poucas vezes ela articular essas análises a questões de gênero e raça, mas é algo que está presente do início até o final do livro e que é antecipatório da importância que ela daria a essas questões em trabalhos que são posteriores. Então, é o Peter Frey que chama atenção para a relevância de gênero como uma categoria com centralidade, e gênero pensado como algo sociopolítico, com o qual eu concordo inteiramente, e é Bibia Gregori que chama atenção para como a Marisa trabalha com a noção de fábula, distanciando-a da ideia de mito, no sentido em que a fábula, diferentemente dos mitos, ela não está tanto ancorada em cosmovisões sobrenaturais ou vinculadas à natureza, mas muito mais repertórios de noções ancoradas ao local e que permitem permutações muito mais flexíveis de elementos, e por isso era muito mais apropriada para pensar no repertório de noções que era acionado no julgamento destes casos. Então, assim, do meu ponto de vista, essas duas questões são absolutamente centrais, conjuntamente com essa diferença que ela faz entre atos e autos, que foi muito, muito marcante para o âmbito posteriormente da antropologia do direito, que não existia no momento em que Marisa escreveu isto no Brasil, mas que é algo que vai muito além do jurídico, que é central para poder pensar na produção de qualquer tipo de documento, de qualquer tipo de fonte, seja mídia até hoje, todas estas coisas que circulam pela internet, pelas webs. Então, são 3 pontos absolutamente centrais. E a outra questão é essa análise miúda, esmiuçando os códigos legais e contrapondo-os às questões sociais. Eu acho que esses seriam os 4 elementos que eu super destacaria no trabalho da Marisa. Isso, mas para mim, continua sobressaindo a questão de gênero. E tanto teoricamente como na riqueza de descrições
empíricas que ela traz, e que é algo que não dá para reproduzir a não ser lendo o livro. O desfile de personagens de mulheres que parecem quase umas cocotes, que vestem trajes trocando o tempo todo, gastando dinheiro, sem pensar, em contraposição àqueles maridos que as mataram, mas que eram ótimos provedores, cumpriam com toda a ideia do que um homem tinha que ser e acabavam absolvidos, ou da mesma maneira que se esperava de uma mulher, que fossem verdadeiras vítimas para poder absolver elas, e como uma das leituras mais complicadas, né, sobre o universo feminino é lançado contra a única mulher que aparece nesses processos, que tem aspecto de lésbica, que circula pela rua, ou seja, está no âmbito público e não fechada no âmbito do doméstico. Então, assim, lido desde hoje, lido assim para trás, eu levo um susto que não tive em 1984, porque ainda não tinha muita dimensão de todas estas coisas, vendo que em 1975 Marisa conseguiu fazer em termos de gênero e abrindo o campo para um trabalho de gênero e interseccionalidades. É claro que o trabalho dela foi marcante no âmbito da antropologia do direito e em todas as pesquisas que têm relação com violência. Mas eu queria destacar, sobretudo, como isso foi possível por ela dar centralidade a essa análise fina de gênero e antecipando muito a possibilidade explosiva que as teorias feministas tinham em qualquer disciplina, e que foi evidente um pouco depois, no final da década de 1980 e 90, quando em diferentes disciplinas várias autoras conseguiram deslocar os paradigmas disciplinares, incluindo na antropologia, a partir de um diálogo pesado com as teorias feministas. E nisto aqui, a Marisa foi absolutamente pioneira. Eu vou ter maior prazer em dizer depois como é que o trabalho da Marisa marcou minha própria trajetória de pesquisa, mas eu acho que vale muito mais a pena aqui passar a palavra para a Larissa e para Roberto, que trabalharam a inspiração de Marisa em recortes que são diferentes e mais vinculados a processos judiciários e a violências. Obrigado, Adriana. Acho que foi uma aula que a gente teve aqui com você, assim, tá sendo um prazer enorme, assim, tá aqui ouvindo você falar tão bem do trabalho, enfatizar não só essa fineza e essa robustez analítica, metodológica e esse pioneirismo da Marisa também. Larissa e Roberto, então, seguindo aí a Adriana, acho que queremos ouvir um pouco de vocês também, né? A Adriana contextualizou bem, fez esse marco da importância do trabalho, mas como que hoje, né, essas pesquisas, sabendo que vocês são duas herdeiras, né, do trabalho de Marisa, né, como é que vocês têm interpretado, como é que o trabalho dela tem reverberado nos trabalhos de vocês e em outros trabalhos até hoje, né? Acho que primeiro quem? Larissa? Acho que sim. Pode ser. Primeiro eu queria agradecer ao convite por estar aqui, não só por ser o livro da Marisa, mas por ter a oportunidade de ouvir novamente a fala da Adriana, que eu tinha escutado em março, pessoalmente, mas não tinha pegado toda a fala. Mas principalmente porque, de alguma forma, quando você retraça, né, as suas próprias interesses de pesquisa, você faz sempre uma espécie de... Há sempre uma ilusão de reconstruir uma linha de continuação entre o que você faz, né? E meu mestrado e meu doutorado conversam muito com a própria trajetória da Marisa e dos temas que ela foi construindo como objeto de pesquisa, tanto no mestrado quanto depois, posteriormente, no doutorado sobre a trajetória do Nina Rodrigues. Então, de alguma forma, os próprios objetos de pesquisa conversam com essa mesma trajetória.
Eu cheguei ao livro da Marisa por uma indicação da Bibia. Naquele momento eu ainda não era orientanda da Bibia, eu era eu estava tentando ser orientanda da Bibia e estava escrevendo um projeto de mestrado para prestar o processo seletivo. E naquele momento eu tinha muito interesse em estudar estupradores e tentar fazer uma pesquisa no sistema penitenciário com homens apenados por estupro. Naquele momento a Bibia, eu era muito jovem, a Bibia disse, não, você não vai fazer pesquisa numa penitenciária com homens apenados por estupro, porque que tipo de pesquisa antropológica você acha que conseguiria fazer nesse contexto? Num contexto institucionalizado no qual você não vai acessar a fala desses homens para fora das relações que os apenam, né? Ou seja, o próprio sistema penal. E aí ela disse, então eu vou te dar dois livros, um desses livros era da Marisa, para te inspirar a pensar um objeto de pesquisa. Enfim, naquele momento ela me indicou o livro da Marisa, o livro de uma orientanda da Marisa, que era a Joana Vargas, para um pouco repensar esse objeto, e isso culminou no meu projeto de mestrado, que era para tentar um pouco pensar o fluxo de justiça nos casos de estupro ocorridos em Campinas, tentando um pouco dar conta de um processo posterior à pesquisa que a Joana Vargas já tinha feito, e que era um dos últimos, tentava dar conta dos últimos 10 anos, né, de 2004 até aquele momento, 2010, que era o momento em que eu estava pesquisando. Na prática, a pesquisa se conformou em um outro campo de pesquisa. Eu fui estudar um pouco como a própria Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas produziam os inquéritos policiais, tentando dar conta um pouco tanto do movimento interno da delegacia de produção desses crimes, mas também dos próprios inquéritos como objetos de pesquisa. E aí eu acho que o trabalho da Marisa é não só pioneiro, mas é uma inspiração ímpar. Não exatamente porque ela seja uma questão de ser visionária, mas porque ela era uma etnógrafa espetacular e ela tem uma atenção aos documentos que é única e que é também uma questão que não era um ponto ainda muito claro naquele momento. Hoje, o que a gente chamaria de antropologia dos documentos, e que vem sendo um pouco como eu venho me filiando nesses debates, me foi fundamental ler o trabalho da Marisa Correia, principalmente porque naquele momento eu nem sabia que eu fazia uma pesquisa de documentos, e estando atenta às coisas que ela nos incitava a olhar para os documentos, eu fiz uma etnografia de documento muito competente, mas exatamente porque eu seguia suas próprias diretrizes. E eu acho que isso é importante salientar pelo menos 3 dessas diretrizes que eu acho que são fundamentais da discussão, né? Uma delas é olhar os processos penais não fora do seu espaço de produção, circulação e arquivamento, mas estava muito atenta a quem produzia esses processos, e isso fica muito claro na primeira parte do livro, quando ela para refletir sobre o que ela chama dos técnicos que produzem os manipuladores técnicos desses processos, e que produzem, de alguma forma, uma espécie de conversão entre os códigos e a prática do judiciário. E esse é um primeiro ponto que eu acho talvez seja uma das maiores contribuições para quem, de fato, se está preocupado em etnografar processos de documentação e produção de documentos. O segundo desses pontos é a atenção que ela dá a uma coisa que mais tarde é muito cara a quem trabalha com documentos, que é a distinção entre forma e conteúdo. Então, articulados, né, a parte 1 sobre o que ela chama dos construtores da fábula, e a parte 2, que é a construção da fábula, eles dão conta de não só entender as prescrições que incitam, né, aqueles que produzem e preenchem o que ela chama de espaços brancos dos processos. Então, ela está um pouco olhando para os códigos penal e para o código de processo penal, mas à luz de uma espécie de expertise do judiciário, que é muito, muito importante. E depois ela está atenta aos próprios conteúdos desses papéis. Assim. O que esses papéis dizem sobre outras coisas que não só a prescrição da lei, mas as normas sociais, que é um pouco o que a Adriana destacou como uma das grandes contribuições do livro, e que eu concordo, porque não se trata de uma tipologia, e ela é muito clara em dizer isso, que a reprodução meramente de um processo
não daria conta desse processo, mas é do acúmulo e da relação entre os casos que é possível se pensar em uma outra chave de leitura que não a lógica de que os processos seguem estritamente o que a lei manda, né? Então, é nesse jogo entre muitos e um que ela está um pouco organizando a pesquisa. E o terceiro ponto que eu acho mais interessante está muito atrelado à noção de fábula, mas que mais tarde eu tenho chamado de convenções narrativas. Eu acho que ela a noção de fábula ela é maravilhosa exatamente por permitir pensar personagens, nomes e personagens, mas também variáveis como ações envolvidas nesses processos, à luz de uma lógica que não está dada, né? Mas está sempre em uma tensão entre o particular e o geral. Então, um pouco o que ela disse, o judiciário sempre diz que cada caso é um caso, e ele ele tem uma chave interna de leitura, ele só se ilumina a partir de uma relação entre os casos. Então, um pouco o que ela faz na segunda parte da construção da fábula não é muito diferente do que eu tentei fazer pensando em convenções narrativas que estavam impostas aos inquéritos. Então, há uma espécie de duplos, né, entre o meu trabalho dela, que eu só consegui ver depois, né, a posteriori, quando eu reli o trabalho, e que naquele momento era uma tentativa de dar conta da pesquisa, mas dar conta da pesquisa levando a sério que etnografar é mais importante do que teorizar sobre o que é a polícia, ou o que é os inquéritos, mas não sabe como eles operam, como eles são feitos, e por quem eles são feitos. Acho que essa talvez seja, para mim, uma das grandes contribuições de trabalho da Marisa, e que eu acho que é muito pouco salientada, que a gente tende a achar que a gente está sempre construindo algo novo, e que os pioneiros são sempre aqueles que abrem uma área de trabalho, quando, na verdade, bons trabalhos etnográficos sempre trazem reflexões para muito além do que eles propõem a fazer, e acho que a Marisa faz isso no caso de que trabalha com documentos. Beto, e você? Boa tarde novamente agora a todas, a todos. Que felicidade estar aqui. Obrigado, Adriana. Obrigado, Tiago. Obrigado, Carol, pela possibilidade, pelo diálogo e especialmente pela companhia, né? Que ótimo estar com Larissa e com Adriana nesse debate. Eu não tive a honra de ter sido aluno da Marisa. Quando eu entrei na Unicamp para fazer o doutorado em 2012, Marisa já estava indo menos ao IFISH e frequentava pouco a universidade. Eu cruzei com ela em alguns momentos, pude assistir a uma ou outra fala dela, mas eu não cheguei a ser aluno dela, como eu tive a sorte de ser de Regina, de Adriana, de Bibia, enfim, dessa herança intelectual de Marisa na Unicamp. Larissa está coberta de razão ao dizer que nós nos esforçamos para criar uma linha de continuidade, né? Que no fim das contas é fictícia. Mas, por outro lado, há um impacto muito forte da obra de Marisa no ambiente intelectual que eu acessei quando entrei na Unicamp. E isso é algo, eu acho que notável, porque, infelizmente, no universo acadêmico que nós vivenciamos cotidianamente, a possibilidade de se falar em uma escola, entre muitas aspas, ou em uma forma de pensar, entre muitas aspas, é rara. E eu acho que Marisa é parte do que possibilitou na Unicamp a criação ou a constituição de uma forma de olhar para a violência, ou de uma forma de olhar para os autos. Então, por mais que seja ilusória essa linha de continuidade, na Unicamp e entre as pessoas que passaram por Marisa, há um traço. Eu acho que há uma marca, há uma forma de olhar para esses fenômenos que os desnaturaliza, porque, no mínimo, compreende que os autos, a forma de fazer as suas disputas, as formas de constituição daqueles documentos, têm algo a dizer, já que os atos nós não conheceremos. Essa pegada analítica eu tento discutir com cada orientanda minha, com cada orientando meu. Meus orientandos eles já ficam abusados e aperreados. Lá vem Roberto com a introdução de Morte em Família. Porque essa introdução ela é uma aula. Ela é uma aula sobre metodologia. E como eu sou professor numa faculdade de Direito, o impacto dessa introdução como uma aula é ainda maior, eu acho. Porque para o direito, ou no interior do campo jurídico, os autos, os processos, eles aparecem muitas vezes como um anteparo para o que já se quer dizer.
Então, eu tenho toda uma teoria para falar sobre violência de gênero, ou sobre crime, e eu cito o processo quase como um exemplo do que eu já sei anteriormente. O que Marisa está dizendo, no entanto, é absolutamente contrário disso, é que os autos têm a dizer, né? Os autos precisam ser conhecidos, não só porque eles falam, mas porque eles se movimentam, porque há conflitos, há processos que os constituem. E nós temos de estar atentas e atentos a esses conflitos. Essa pegada metodológica da introdução, eu acho que é, enfim, algo que conforma essa marca, que nós, de alguma forma, compartilhamos. E isso me influencia, no mínimo, de 3 formas. Eu pensei em organizar em 3 pontinhos para não ficar muito, muito longa a fala. A primeira delas tem a ver com o fato de que há uma certa pedagogia ao se falar sobre crime e sobre violência, e ela, Marisa, consegue explorar ao investigar esses autos e as narrativas que são mobilizadas nos tribunais de júri. O que é que ela diz logo na introdução? Ela fala, esses crimes, eles são pretextos. Ela usa a palavra pretexto. Esses crimes, eles são pretextos para a averiguação da adequação dessas personagens, o algoz, a vítima, a algoz, ou o homem que pode ser a vítima, a determinadas convenções morais, a determinados códigos, né, que tem a ver com o papel de provedor ou o papel de boa mãe, por exemplo. O fato de o crime ser o pretexto significa que o cometimento do crime ou o cometimento da violência, porque crime e violência não são a mesma coisa, né? Bibia e Gita diriam isso depois, mas em diálogo com o que ela disse, com o que Marisa disse antes, crime e violência são o pretexto para que se formem ou se reafirmem outras relações de poder, que conformam aquilo que será visto como crime ou aquilo que será tido como sendo violência. Então não há nada de óbvio no que é crime, não há nada de óbvio no que é violência, e muito menos no que é punição. Alguém pode ter matado outra pessoa, o corpo de jurados pode estar convencido de que alguém matou outra pessoa, e, no entanto, essa pessoa que matou pode não ser condenada. Ela pode ser absolvida, porque ela está mais ou menos próxima ou distante de determinados códigos de conduta, de determinadas prescrições morais baseadas, né, em convenções morais de gênero e de sexualidade. Então, essa pedagogia do crime, ou essa pedagogia da violência, ela está aí, as pedagogias estão aí na introdução do livro, porque demonstram um modo como falar sobre violência ou falar sobre crime, essa possibilidade de fala ensina o que é violência, ensina o que é crime e que tipos de relações de poder participam dessa composição. Ou seja, nesses casos, determinadas relações de gênero são fundamentais para que alguém seja criminalizado, para que alguém seja punido. A segunda questão que me salta aos olhos e que me chama muita atenção desde o primeiro contato que eu tive com a obra é o modo como ela nos ajuda a entender não só processos judiciais que dizem respeito a mortes de homens e mulheres no interior de relacionamentos, né, afetivo-conjugais, mas a obra nos ensina a olhar para processos, a entender documentos, a entender narrativas, que podem ser documentais ou não podem ser documentais. A Adriana já falou sobre isso, Larissa também já falou sobre isso. Trata-se de um trabalho sobre narrativas de violência. E o modo como essas narrativas de violência, que são pedagógicas, como eu disse antes, produzem determinados contextos de conflito e são produzidas por determinados agentes no interior desses contextos. O fato de ser um trabalho, portanto, sobre narrativas de violência processadas no interior de processos de Estado, nos ajuda, por sua vez, a entender processos de Estado. Então, é um trabalho sobre mortes de mulheres e mortes de homens no interior de relacionamentos afetivo-conjugais que ensina sobre fazer Estado. É óbvio que essa linguagem, esse repertório, essa gramática, né, não existe nessa época, mas é mais ou menos disso que ela está falando. E, para mim, é muito forte porque, vejam, a obra de Marisa foi parar na minha mão por decisão da minha orientadora, professora Regina Facchini, né? Ela está aqui conosco e ela me disse assim naquele momento: Roberto, veja, você tem um dado inicial de pesquisa que é, segundo estes documentos públicos aqui,
Os grupos de extermínio que atuam na fronteira entre Pernambuco e Paraíba assassinam jovens em conflito com a lei, homossexuais, bandidos, criminosos e LGBT. O que você tem é um dado produzido em um documento público. Você precisa colocar esse dado em suspensão. Você precisa duvidar deste dado. E precisa compreender o que possibilita a constituição desse dado. Ou seja, quais são as disputas, quais são os conflitos, quais são os agentes que possibilitam a produção do dado. Duvidar do dado e entender a produção do dado, que para a antropologia é algo muito comum, né? Para mim, que vim do direito, foi algo, caramba, isso tem que acontecer. Foi, portanto, um movimento metodológico muito revelador. Regina me disse isso, duvide dos dados, pergunte-se acerca das origens dos dados, e enquanto ela me dizia isso, ela dizia, leia Morte em Família, conheça Marisa Correia. O trabalho, portanto, de Marisa foi para mim fundamental para compreender que, no interior de narrativas de violência, aquilo que é produzido como dado é resultado de conflito e participa de conflitos que se atualizam nesses autos, que se atualizam nessas narrativas. Então, esse movimento metodológico aí, que é do ato para os autos, né? Uhum. Esse movimento metodológico aí, para mim, foi extremamente importante para entender o modo como, nas narrativas mobilizadas pelos militantes de movimentos sociais, pelos agentes de Estado implicados em compreender casos de violência e casos de criminalização, nessas narrativas, como se dão as disputas em torno da constituição desses dados? Por que é tão importante, ou que foi tão importante em certo contexto, por certos agentes, consagrar naquele documento que os grupos de extermínio matavam LGBT, sem terras, criminosos, bandidos, ex-presidiários? O que de força política se aglutina ali? Que conflitos estão ali entremeados? Uhum. Tentar discutir, entender isso, foi algo que o trabalho de Marisa, indicado por Regina, me possibilitou. E, por fim, para terminar, uma terceira questão, que eu acho que, enfim, ajuda bastante no que a entender o que o trabalho de Marisa tem nos ajudado. É o fato de que, quando nós estamos debatendo questões que dizem respeito a gênero e à sexualidade, nós estamos necessariamente, imprescindivelmente, debatendo questões que, de antemão, a priori, não dizem respeito a gênero e à sexualidade. Uhum. O que é que eu quero dizer com isso? Isso é algo que Regina sempre fala também. O que é que eu quero dizer com isso? É que Marisa não estava falando de algo específico, ou de algo que dizia respeito só às mulheres que eram vítimas de violência. Não à toa, o brilhantismo da ideia de entender casos em que homens também eram vítimas de violência. Uhum. Marisa estava perquirindo modos de fazer, lógicas, formas de compreensão de disputa. Daí a ideia de fábula. Uhum. Que pode ser usada para entender autos de mortes de pessoas, do interior do tribunal do júri, ou decisões do Supremo Tribunal Federal, sobre uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, ou sobre o aborto de fetos anencéfalos. Essa tentativa de compreender a lógica, a estrutura da fábula e o modo como os sujeitos disputam a constituição dessa fábula, veja, porque a fábula tem que ensinar algo ao final. Ela tem um caráter pedagógico, não é? A fábula precisa ensinar algo ao final, mas ela não tem um roteiro tão pré-fixado assim. A disputa no interior da fábula, né? Os sujeitos se mobilizam. Ela pode nem ser tão boa mãe assim, mas se ele não era um provedor, como deveria ser, talvez o fato de ela não ser uma boa mãe assim possibilite que ela seja vítima, já que ele não era um bom pai. Como a Adriana falou, é relacional, né? Há uma forma de compreender gênero aí, embora não com esse nome, que é profundamente relacional. Marisa, portanto, ela está tentando, me parece, né, tentando compreender lógicas, formas de fazer, modos de operação que funcionam, que nos ajudam a entender processos judiciais que dizem respeito à morte de mulheres e homens em relacionamentos afetivo-conjugais, mas que dizem respeito a outros processos de Estado também, né? Formas de fazer política, as disputas nessas formas. É isso, já falei demais, minha gente. Muito obrigado. Obrigado, Roberta. Acho que sobra agora a Adriana, né? Você falar como que também teve uma influência no seu trabalho. Olha, eu queria dizer que eu adorei ouvir as falas de Larissa e de Roberto, né? E
eu vou falar, sim, sobre as influências que teve no meu trabalho, mas queria dizer também que, pensando a obra, né, Amor de Família em sentido mais amplo, que uma das coisas potentes que esse trabalho tem é que mostrou como em certos tipos de criminalidade o que importa é o papel social da vítima, esses são termos de Marisa, né, o papel social, e o que está em julgamento é isso. E algo que eu não sei se acontece com vocês agora que já estão dando aula e tal, né, mas muitas vezes eu me deparo com alunas e alunos com uma separação entre o que é produção de conhecimento e o que é ativismo. E que, do meu ponto de vista, não existe, claro. O que eu acho é que tem diferentes tipos de ativismos. E um desses é o ativismo acadêmico. E Morte em Família faz parte do ativismo acadêmico da época. E quando escreve o livro, a Marisa diz, bom, eu não sei se essa pesquisa, não sei se este livro, de fato, vão ter grandes efeitos. Mas eu lembro já em 2004 dela ter um imenso prazer de ver como, a partir da publicação do livro, que foi avidamente devorado por juízes e advogados e tal, os casos de absolvição em termos de legítima defesa da honra foram absolutamente para baixo, tá? É algo que o trabalho da Marisa interrompeu. Aquilo foi acabando. E então dá um exemplo muito palpável da maravilha ativista que pode ser a produção de conhecimento, como para dar alento aos nossos alunos e a outros pesquisadores. Então, eu disse que para mim não é assim tão direto a influência de Morte em Família, no sentido que, diferente de Larissa e de Roberto, os trabalhos com violência e inclusive com dispositivos legais chegaram na minha trajetória de pesquisa, mas chegaram mais tarde, tá? Então, quando eu comecei a trabalhar com Marisa, o interesse que nós duas tínhamos em comum era a questão da família, gênero e família. Ela faz uma articulação fantástica, na qual também foi pioneira entre estas duas questões, né? E ela tinha aquela coisa com a classe social que já está presente, como dizia antes, em Repensando a Família Patriarcal Brasileira, e que estava num textinho que ela me passou para ler, que infelizmente se perdeu, era mimeografado, lindíssimo, que se chamava As Armas e os Barões Assinalados, que ela apresentou em algum seminário e que falava das famílias de elite, entre aspas, em Rio Grande do Sul. Então, o que a Marisa achava era que no Brasil não tinha sido suficientemente trabalhada a questão de gênero, família e classe, tá? E particularmente as famílias de elite. E foi um pouco em função disso, além dos meus próprios interesses, que meu mestrado teve voltado para famílias de elite, de caficultores ricos no sul de Minas Gerais, e meu doutorado para articulação entre gênero e parentesco em grandes grupos empresariais vinculados à família. E a questão nos dois trabalhos era algo que a Marisa menciona no início de Morte em Família. Ela fala das pequenas violências no cotidiano que tornam uma mulher submissa e futura vítima, e que às vezes explodem no assassinato, na violência extrema. Então, o meu trabalho era ver essas pequenas violências do cotidiano na articulação entre gênero e parentesco nestas famílias de elite, vendo como as mulheres eram alejadas das heranças e como elas dificilmente eram incorporadas na sucessão empresarial, nos grandes grupos empresariais vinculados à família. E, então, nestes pontos, a articulação que faz Marisa em Morte em Família, mas também nos outros trabalhos que ela escreveu sobre família, foram centrais para realizar minhas próprias apreciações sobre gênero,
parentesco e desigualdade, e também articulações que ela queria fazer, mas que não podia neste trabalho, como sobre etnicidade e raça. Essas articulações foram as que foram centrais para mim nos trabalhos que depois fiz sobre gênero e sexualidade e raça, e nacionalidade e localização, nos estudos sobre turismo sexual internacional no Nordeste do Brasil e também sobre as relações amorosas entre mulheres migrantes do Sul global e homens nativos do Norte global, entre aspas. Então, assim, por isso eu dizia que não são influências tão diretas. Talvez as mais diretas tenham a ver com trabalhos que são bem mais recentes, como a questão da violência com turistas estrangeiras no Brasil, e aonde realmente o mais importante de Morte em Família, para mim, é o olhar crítico que a Marisa tem sobre a questão da violência e dos papéis sexuais, porque e na análise que ela tem dos códigos sociais, naquele momento, a Marisa não estava brigando ainda com formulações feministas. Ela passou a brigar depois, tá? Em meu caso, eu tive que me brigar diretamente, tanto sobre as leituras feministas, que não são todas, mas há algumas, que pensam em coisas como o trabalho sexual como inerentemente violento, como no caso das leituras sobre turismo e gênero, que davam centralidade ao patriarcado e que ignoravam as diferenças de nacionalidade, de classe social das turistas estrangeiras que viajavam para países do sul global e que eram vítimas de violência, espancamentos, estupros e assassinatos. E uma segunda questão no qual este trabalho sim se tornou fundamental foi na atenção minuciosa dada concedida aos dispositivos legais. No meu caso, especificamente nas leis voltadas para o tráfico de pessoas no Brasil, e que permitiu articular a um grupo de pesquisadores com um olhar crítico análogo que acabamos podendo, de maneira indireta, interferir na nova formulação de uma lei sobre tráfico de pessoas no país, que é de 2016. Tanto nisso como nos processos de tráfico, no traçado dos atributos que tornavam da vítima alguém que podia ser tida de fato como vítima e não ao contrário, como alguém que estava entrando na ilegalidade e sendo passível de ser criminalizada. Então, assim, eu tenho que dizer que Morte em Família e os trabalhos da Marisa têm marcado toda a minha trajetória. Eu brincava muito com a Marisa, dizia para ela que ela era minha eterna orientadora, e ela ficava brava e dizia que não, mas ela foi e ela continua sendo. É isso. Rê, você quer? Vamos lá. Obrigada, Adriana. Eu acho que o legal de fazer essa conversa é que a gente pode retomar pelo menos um pouquinho aqui no online, né? Algo que a gente não pôde fazer naquele contexto no clube de leitura, que estávamos nós na nossa biblioteca, e esse contexto do online nos permite levar um pedacinho, né, da riqueza que foi aquela conversa, para quem não pôde estar ali com a gente, né? Claro que isso traz também um pouco daquilo que tem a ver com aquele contexto, que foi uma conversa na Unicamp, né? Então, é uma conversa muito familiar, então tem que traduzir para quem não conhece, né, o nosso dialeto interno. A Bibia, por exemplo, é a Maria Filomena Gregori. Tem esse lado, né? Mas tem um outro lado que eu queria chamar a atenção, né? Primeiro, assim,
Eu acho que eu e Tiago agora colocamos algumas questões, vocês respondem, vai ficar um gosto de quero mais, mas aí tem o limite do tempo também, né? Eu fiquei pensando, enquanto o Roberto introduzia as questões que ele colocou, que ele diz, eu fui para a Unicamp e ali tem uma escola, né, inspirada por Marisa. Mas, ao mesmo tempo, Roberto, para aquele dossiê que a Adriana citou, a gente começou a produzir um artigo que não chegou a ficar pronto, né, e que não chegou a entrar, que era um levantamento sobre as citações que essa dissertação da Marisa tinha no Google, né? E aí há milhares de citações de diversas áreas do conhecimento, né? E como a Adriana disse, as pessoas do direito consumiram avidamente esse trabalho da Marisa, né? Então, assim, eu já coloco como uma questão para a gente continuar conversando, né? Em que medida é uma escola local que tem, inclusive, essa característica das nossas relações afetivas, não à toa todos nós aqui, né, e todas nós aqui ficamos emocionados quando a Adriana começou a falar, porque, né, Marisa foi professora, excetuando Tiago e Roberto, que não pôde ser aluno direto de Marisa, mas Marisa foi professora de todos nós, né? Então, mas para além disso, como é que você, Tiago, se quiser falar, porque também é do direito, né, chegaram a ver a obra de Marisa circulando, né, para além dessa escola na Unicamp? E fiquei pensando também, a partir do que a Adriana disse, dessa relação deste trabalho já, né, que é um trabalho da década de 70, com as questões de interseccionalidade, né? Sem pensar que a categoria interseccionalidade ela é cunhada, né, na passagem dos 80 para os 90, num outro contexto que não é o nosso, e que ela vai chegar ao Brasil mesmo, enquanto reflexão acadêmica, já na passagem dos 90 para os 2000, e aí cada vez mais vai ganhando importância, tanto acadêmica quanto política a partir de lá, né? Mas eu fiquei pensando no contexto dos anos 70 da produção de conhecimento, porque, assim, sobre o modo como Marisa lidou com violência, eu sabia um pouco, porque eu havia trabalhado um pouco com questões de violência contra LGBT, mas eu tinha uma reflexão muito crua, e porque tinha sido aluna de Bibia e de Gita, tinha lido o que elas escreveram, mas sobre violência foi mesmo, foi orientando, né? Foi orientando a Bruna Mantesi, foi orientando o Roberto Efrem, foi orientando a Fernanda Cailani, né? Que eu estou aprendendo a tirar as consequências práticas para a produção do conhecimento, daquilo que a gente sabe teoricamente, mas que a gente precisa exercitar na prática, né? Mas, para além disso, eu acho que o trabalho de Marisa me influencia muito quando eu me propus a pensar a relação entre ciência e ativismo, né? E houve um momento nessa pesquisa em que eu fui entrevistar Marisa e ela me passou um pito, né? Porque, assim, eu tinha uma pesquisa sobre estudos de gênero e sexualidade no Brasil, e ela falou assim, não, nem gênero, nem sexualidade, né? No momento em que eu comecei a fazer isso, e contou toda a história de como ela começou, né, ela disse, nós fazíamos estudos feministas, não havia nem gênero, nem sexualidade ali. E aí ela conta, né, sobre todo um contexto em que havia um ambiente intelectual na Unicamp, que estava muito, mas muito relacionado com o ativismo feminista, um ativismo homossexual, um ativismo negro, que se dava no contexto da abertura política no Brasil. E que esse é um contexto em que muitos debates, porque, assim,
a categoria interseccionalidade, ela é cunhada ali, né, na passagem dos 80 para os 90, mas ela já estava presente no pensamento feminista negro nos anos 70, e lá para trás, né, se a gente for pensar nos textos, que nem eram textos, que eram falas, precursores do feminismo negro, né? Mas que todo esse debate perpassava pelos jornais da imprensa feminista e da imprensa homossexual daquele momento, e a Marisa trabalhou, né, num desses jornais, né, e era uma feminista que estava nativa naquele momento, participando dos debates, e que Marisa também participou, né, da comissão editorial do Lampião da Esquina, né? Então, eu acho que ela trabalhou no Nós Mulheres. Então, foi no Mulherio e no Lampião. Porque Marisa era jornalista também, né? E eu fico, cada vez que eu leio, sabe, as obras que têm a ver com o feminismo negro daquele momento, mesmo o feminismo negro brasileiro, que não teve repercussão naquele momento, eu acho que tinha um caldo ali que passava pelo ativismo, né? E que aí eu queria perguntar para a Adriana, né, o que ela sabe sobre esse momento, porque eu fico pensando, né, na Verena Stolk, que foi a orientadora de Marisa, no Peter Fry, que veio junto com Verena para criar esse departamento de antropologia na Unicamp, e que ambos tinham, né, Verena tinha aquela coisa das famílias de cafeicultores, e tinha muita questão do trabalho, da classe, da raça. A gente vê Verena no texto de Marisa também, né, no Morte em Família, e a gente tem os alunos, né, que eram os alunos deles, né, de Verena e de Peter, né, que eram Marisa e Néstor Pellonger, trazendo em seus trabalhos reflexões já teóricas, né, sem o nome de interseccionalidade, mas teorizando aquilo que me parece, Adriana, e essa é a minha pergunta, né, estavam ali muito presentes no movimento social naquele contexto, né? Quando eu leio os documentos do movimento feminista negro, por exemplo, nos anos 70, né? Quando eu leio as coisas das lésbicas dentro do movimento homossexual, né? A gente vê ali um debate que não está distante, eu acho, do debate político que se fazia em outros contextos que geraram, né, posteriormente a categoria interseccionalidade. Então, queria chamar um pouco, né, essa reflexão, né, e por último, só dizer que, assim, eu e Carol estávamos nos comunicando aqui, né, emocionadíssimas durante o debate, a exposição de vocês, e pensando, né, que um clássico é um livro, é um trabalho que atravessa gerações, mas um clássico sempre é escrito por uma pessoa, né? E uma pessoa que com quem a gente conviveu, um professor, e que traz aí para a gente também muitas lembranças afetivas, né? Carol estava lembrando do curso, da disciplina que ela fez por último com Marisa, né? Eu acho que para a gente que conviveu com Marisa, falar de um clássico, né? Ou para qualquer pessoa que vai falar de um clássico que foi seu professor, né? Foi sua professora, fica sempre essa coisa afetiva, né? Um clássico é também uma pessoa que viveu num determinado contexto, e no caso de Marisa, uma pessoa que tinha ali relações também políticas, né? Com o movimento social. Tá. Tiago, Adri, a gente vai fazer
uma rodada. Se o Thiago quiser falar, ele coloca a questão e aí... Ótima. Rê, eu acho que eu nem tenho o que complementar a sua pergunta. Eu fiquei muito interessado, estou mais querendo ouvir também o que a Adriana tem a complementar. Acho que depois, se Roberto e Larissa quiser também pegar um pouco o gancho nessa sua pergunta e falar um pouco também, eu acho que talvez o Roberto tenha um pouco para falar. Eu vejo ecos, talvez, dessa conexão da Marisa com o jornalismo, com a literatura, né? Também no trabalho do Beto, de uma forma, talvez não explícita, mas eu vejo esses ecos, né? Então acho que talvez, se o Beto quiser falar um pouco disso também, né? Que para mim, no trabalho da Marisa é até explícito, né? A forma como ela utiliza as fábulas para pegar e analisar, né? E, assim, no do Beto talvez seja um pouco menos explícito, mas eu sei que essa conexão entre direito, literatura, antropologia também atravessa aí, né? E que seria legal, só já que a gente vai fechar uma rodada, também falar no campo de estudos de gênero, né? Como é que vocês veem, né, esse trabalho da Marisa repercutindo? Posso, então? Deixa eu falar um tiquinho? Deixa eu começar e depois a gente passa para a Adriana. Para além dessa ideia de uma escola que está ali na Unicamp, né? Porque eu acho que... eu acho que eu não tenho essa formação, não venho da Unicamp, né? Assim, minha formação é toda aqui em Minas, né? Inicialmente a graduação na PUC, né? E depois eu fui para... Aliás, ainda na graduação, eu me aproximo da UFMG por causa de 2 núcleos de pesquisa que tem ali dentro, né? E também por causa de um grupo acadêmico e ativista que eu integrei na minha graduação, né? Eu era um estudante de direito, acho que isso, se bobear, também tem a ver com a trajetória do Beto, né? Que não me encaixava muito bem ali naquele lugar, né? A forma como o direito é ensinado muitas vezes nas faculdades é uma coisa muito doutrinária, né? Pega o código, decora a lei, pega aqueles grandes manuais, né? Decora os manuais, com um caráter muito pouco reflexivo e com pesquisas, pelo menos hoje isso tem mudado muito, né? Eu acho que o falar do direito nos últimos 5 anos é bem diferente da época que eu fiz minha graduação. E olha que a minha graduação nem tem tanto tempo assim, né? Eu sou um pesquisador bastante jovem, né? Eu terminei minha graduação em 2010, 11, né? Mas nesse pouco tempo eu acho que o cenário de pesquisa em direito mudou muito. Mas eu brincava que era assim, as pesquisas eram o padrão, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de X em Y, assim, tinha muito pouca pesquisa empírica, muito pouco trabalho um pouco mais reflexivo, né, ou pelo menos pouco que chegava até mim na graduação, na pós-graduação talvez fosse um pouco distinto, né. E aí encontrar alguns trabalhos, que aí nesse primeiro momento que eu fui encontrar foi principalmente na antropologia, apesar que eu nunca segui para antropologia propriamente dito, né? Primeiro eu encontrei o trabalho da Ana Lúcia Pastore Schritzmaier, o mestrado dela também, né? Que é incrível, também uma antropologia jurídica de processos, e que me abriu os olhos para outra forma de encarar o direito, de outra forma de encarar os processos. E simultaneamente também eu entrei para o NEPEM, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa da Mulher, aqui da FMG, né, coordenado pela Marlise Matos, e que a gente estava com uma pesquisa nessa época sobre processos judiciais. Eu entrei, inclusive, no NEPEM por causa dessa pesquisa, que ela ia se iniciar, analisando processos judiciais que envolviam não só violência contra a mulher, mas também contra pessoas LGBT e processos contra pessoas negras, né? Então tinha esse aspecto aí. E uma das obras que a gente foi trabalhar para pensar metodologicamente essa pesquisa, para interpretar, foi o trabalho da Marisa, né? Assim, então eu apreendo aí também um pouco, né, o trabalho da Marisa por causa disso, né, e acho que Marisa está conectada a Belo Horizonte de diversas formas, né, assim, ela abre o livro dela, Morte de Família, mencionando esse caso de assassinato que é em Belo Horizonte, né, ela tem uma passagem aqui também, ela morou em Belo Horizonte durante um tempo, né, porque
meu mestrado, doutorado foi na ciência política, o marido dela foi cientista político, teve uma passagem aqui, né? Então, assim, vários dos cientistas políticos que fundam o meu departamento, como o Fábio Vanderlei Reis, né, tiveram contato com ela, influenciaram ela também, e ela também deixa também um pouco desse rastro por aqui, e por outras feministas que estavam aqui fazendo trabalhos similares ao dela, né, como a Sandra Zeredo, que que foi uma das fundadoras do NEPEM, uma das também grandes pesquisadoras de violência contra a mulher, e que influencia essa pesquisa, essa forma influenciou minha trajetória também, né. Então, assim, não é mesmo que não sendo dessa escola Unicamp, né, tem diálogos, né, e formas de ressoar aí que chegam também, né, o trabalho da Marisa até a gente aqui em Minas, né, e outras formas como ela influencia, mesmo que acho que eu inclusive nunca a conheci pessoalmente, talvez a gente já tenha se esbarrado no início da minha trajetória, num dos primeiros eventos que eu fui, né, assim, talvez, mas confesso que eu não me lembro de ter conhecido ela pessoalmente, né, mas conheci o seu trabalho. E apesar de eu acho que eu nunca citei Marisa em um texto, a forma como eu analiso processos, né, assim, até hoje, inclusive, um texto que vai sair aí num dossiê que o Beto organizou daqui a pouco, né, assim, acho que é profundamente influenciada pela forma como ela também analisa os processos. Né? Eu vejo aí, mesmo sem ter a citação explícita, a forma como eu trabalho tem completamente a ver com a forma como eu aprendi lendo com ela também, né, assim, se eu posso dizer dessa minha forma e vejo também, então é isso, essas formas de ressoar em outros trabalhos aqui, que uma série de outros trabalhos que até hoje são produzidos aqui dentro do NEPEM, que também tem um pouco do impacto dela. Né, assim, não só dela, assim, lembrando também dos trabalhos da Sandra Zeredo, de outras feministas que estavam aqui, mas que, claro, não são o alvo desse nosso episódio. Né. Acho que é isso. Quem quer? Acho que Adriana, tal, e depois Beto e Larissa. Tá bom. Eu não sei, eu acho que esse negócio de pensar se é uma escola mesmo é uma provocação super interessante, né? Eu não sei se eu vejo exatamente uma escola na Unicamp, mas eu vejo que há uma certa continuidade com algumas marcas muito fortes, tá? E essas marcas têm relação com esse negócio de olhar crítico sobre saberes já existentes, incluindo o feminismo, que é muito, muito pesado. No caso do Peter, no tempo que esteve aqui, o que já era produzido a partir dos movimentos homossexuais, né? Então, eu acho que eu vejo mais marcas do que propriamente uma escola, tá? Nesse sentido de ir abrindo campo, abrindo metodologia, sempre com essa coisa super crítica. Sobre o que a Regina contava, então, eu cheguei aqui em 84 e as Semanas da Mulher foram em 76 e 77. Eu praticamente as decorei, de tanto que ouvi falar. A Marisa, e não só a Marisa, mas a Ana Fonseca, que era minha companheira, participou junto com ela da organização daquelas Semanas da Mulher. Onde também estava a Ângela, na qual participou a Verena. Tenho aqui pilhas de fotografias daquilo tudo. E elas sempre contavam que já naquele período teve uma funcionária que era negra, que esteve ali como mulher negra, falando na Semana da Mulher. Teve a Teca Maria Teresa Araón, que depois fez parte do MLF, Movimento Lésbico Feminista, e falando como lésbica e que ocasionava maior fuzuê, porque era uma garota jovem, hiperarticulada, inteligente, bonita, sobretudo bonita, com aquela ideia que se tinha das lésbicas. Então, estou trazendo isso porque isso mostra que, na verdade, enquanto ativismo feminista, a questão das negras, a questão das lésbicas estava super presente. Se a gente olha o mulherio para esse período, também vai ver que isso estava presente. Isso é uma coisa. Outra coisa é que
E eu sou muito crítica da minha própria produção, inclusive, nisso. E também na produção da Marisa, quando a gente vai incorporar teoricamente a articulação raça e gênero, a gente vai olhar, mas por outro lado, é o mesmo que as feministas negras fazem hoje, para as negras que estão trabalhando, sobretudo no mundo anglo-saxão, ok? E não vai olhar para a Lélia Gonçalves, certo? Que já estava produzindo no Brasil. Por isso que eu fico muito espantada agora, quando temos toda esta questão do feminismo decolonial, né? Quando vejo que muitas vezes jovens feministas negras estão citando a Angela Davis, a Patricia Hill Collins, e novamente a Lélia Gonçalves desaparece, ok? Então, assim, quero dizer que uma coisa era o ativismo e como estas questões apareciam na militância, e outra coisa era na produção do conhecimento, que não é necessariamente que a questão de raça e gênero não tivesse. Pensemos na Verena Stock. Verena faz o doutorado dela em Cuba, antes de vir para a Unicamp, sobre a relação entre raça e gênero. A questão da classe veio se delimitar mais nitidamente em Campinas, com as cafeicultoras. Mas a obra-prima da Verena, em toda a sua trajetória, é o doutorado. Tá? E uma análise que hoje chamaríamos interseccional hiperfina. Certamente, o interesse da Marisa pelas questões de raça e classe teve a ver com a influência da Verena, mas não só. Teve a ver com a passagem pelos Estados Unidos, em que a discussão das feministas negras, que falavam inglês, porque estavam nos Estados Unidos, era incorporada. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir rastreando esse passado da introdução da categoria raça no Brasil, no feminismo, no ativismo acadêmico e no ativismo fora da academia, com maior delicadeza, porque essas questões estavam presentes. Então, a mesma cara irônica com que Marisa nos olhava quando dizíamos, não, mas é gênero, não são papéis sociais, porque quando vocês falavam em papéis sociais, como a Margaret Mead, não estavam politizando, não pensavam no conflito, pensavam nos papéis complementares que ela cita. E quando trouxemos a Aptar Bra, eu lembro que fui a alguma coisa no Canadá e uma amiga negra me pôs a Aptar Bra na mão, que tinha saído fazia pouco tempo, eu trouxe feliz da vida para Campinas, e Marisa me olhou assim. Mas ela não falava diretamente. O trabalho da Aptar Bra é fantástico, marcou gerações de pesquisadores, mas é verdade que tinha muitas coisas antes disso, tá? Que não davam aquele nome, e com o qual, pelo menos na Unicamp, estava se trabalhando teoricamente, não só na Unicamp. Sandra Sereda e Marisa foram próximas em algum período. Eu lembro com força quando chegou Sandra e propôs uma pesquisa que foi na Fundação Carlos Chagas. Chega Sandra de passar um tempo no exterior e ela insistia em que a relação raça e gênero não estava sendo tratada como devia no Brasil e ela queria ver isso com as empregadas domésticas. Então, eu acho que é uma ótima provocação também para a gente olhar pelo passado e fazer a trajetória de como a questão racial e de classe já estava participando, já estava presente nos interesses de pesquisa. Isso é só. Beto, que tal? Deixa eu fazer uma autodefesa. Eu não estou fazendo questão de dizer que se tratasse de uma escola ou de uma tradição. Não é isso. Eu fiz questão de ressaltar a existência de um traço em relação a esses problemas. Eu fico pensando, por exemplo, no caso da violência, né? Se a gente olha para o modo como Marisa tratava a violência e como Néstor Perlonger tratava a violência, essas duas formas de encarar a violência são muito fora do quadradinho da compreensão mais ou punitivista, ou vitimista, ou pejorativista do que seria a violência. Então, se você pensa que Néstor Perlonger associava a noção de violência à de tensor libidinal, né? Ou seja, associava a violência à possibilidade de falar em prazer, né? Se você pensa que violência em Marisa era pretexto para falar de outras relações de poder, sabe? Então, há formas de compreensão, modos de compreender, que eu acho que estão aí presentes e marcados. E eu acho que esses modos de compreender não foram
suficientemente democratizados na literatura que cita esses trabalhos. Há muitas formas de ler uma obra, né? Você pode ler uma obra de muitas camadas, né? O argumento de Morte em Família, que me parece ter sido mais impactante para a literatura que o sucedeu, é o argumento de que aqueles julgamentos serviam de possibilidade, de oportunidade para o escrutínio sobre a adequação daquelas personagens a determinados papéis sociais. Então, a conclusão de que fulano vai ser mais ou menos punido se adequa à figura do bom pai, essa conclusão ela foi bastante disseminada. Então, essa chave analítica do trabalho, ela está bastante presente nos trabalhos que sucederam Morte em Família. Entretanto, outras questões, outras formas de compreensão muito relevantes que estavam em Morte, que já estão em Morte em Família, não se multiplicaram nos trabalhos com a mesma intensidade. Estão mais presentes, por exemplo, nos trabalhos da antropologia, mas não são absorvidos nos trabalhos do direito, por exemplo. Então, essa problematização em torno da violência, a diferença em torno da relação do ato com os autos, a potência analítica de pensar os autos como fábula, tudo isto daqui não foi disseminado com a mesma intensidade que aquela primeira conclusão teve na literatura que sucedeu Morte em Família. Então, os trabalhos na sociologia, mas também os trabalhos no direito, os trabalhos nos estudos de gênero e de sexualidade, eles consideram muito fortemente este primeiro argumento de que, poxa, aquela pessoa vai ser ou não vai ser criminalizada e punida se ela corresponde mais ou menos proximamente ao que se espera de uma boa mãe ou de um bom pai. Entretanto, a análise mais densa, mais fina, mais complexa, né? A análise mais complexa, metodológica, da relação dos autos com os autos, não chega, em boa parte dos trabalhos. No direito, quase não chega. O direito quase não... Por isso que o professor Roberto insiste tanto que as pessoas têm que ler a introdução do livro. Porque isso ainda não chega. É bem impressionante o quanto esse movimento analítico de Marisa Correia, no fim dos anos 70, ele é extremamente inovador, brilhante, né, nesse sentido, assim, sem economizar palavras, brilhante, mas como esse brilhantismo não foi absorvido com a mesma intensidade pelo campo de estudos, sobretudo fora da antropologia. Ok. Sim. Lara, é tua vez. Não, eu queria fazer 3 colocações, que eu acho que não... Uma é que eu, infelizmente, também não tive a oportunidade de fazer nenhum curso com a Marisa, mas tive a oportunidade de conviver com ela em outros ambientes, que era do ambiente da jornada de antropologia, no momento em que ela já estava muito doente, se afastando das relações com a universidade, e aceitou participar da primeira jornada de antropologia, porque ela achava que os alunos que estavam iniciando essa jornada no mestrado, doutorado, mereciam a relação com ela. Enfim, por um motivo de saúde, ela não conseguiu estar presente no debate, mas mandou por escrito páginas e páginas a todos os alunos da mesa qual ela ia debater os trabalhos, o que mostra muito sobre ela e muito sobre a generosidade com a qual ela lidava com todos os orientandos dela, mas também com todos os alunos da universidade, independente do seu status, digamos assim, no período, né, de formação. Então, isso acho que é uma coisa que a gente tem que guardar já que a live permite isso, né? Que guarde na história esse processo. O segundo é um pouco tentando dar conta dessas 2 questões, né? Uma que eu chamaria de linhagem, Roberto, de escola. Acho que a Marisa nos dá o direito, pelo trabalho que ela fez com o próprio Nina, de dizer que escolas são sempre construídas a posteriori, né? Ou seja, alguém se diz parte de alguma coisa, e aí essa coisa passa a existir no mundo. É um pouco o que fizeram com a obra do Nina. Talvez a gente possa se dar o luxo de fazer com a obra da Marisa, dizendo que temos aí, sim, uma escola na qual nós nos sentimos parte, mais do que ela tenha criado uma escola, né? E aí esse é o terceiro ponto, que eu acho que é uma coisa que eu não falei na primeira vez, mas que eu acho que, ouvindo vocês falarem, que eu acho que é um ponto fundamental, e o Roberto tem razão na incorporação, por isso que eu fui tão enfática em dizer como é importante ela ter escrito um trabalho sobre processos penais, atentando para o fato de que eles são produzidos por um aparato policial e judicial, é que na grande maioria dos trabalhos que se dão na antropologia do direito, e isso fica claro quando o Thiago fala, a prática sempre esteve à frente dos processos, né? E os processos sempre foram vistos como uma espécie de exemplo, Roberto tinha dito isso,
menos importante, porque só reificam a norma. E o que ela está dizendo, que eu acho que é o brilhantismo, é que não, os processos são aonde as coisas se dão. Mais do que o ato ou esse o grande evento, né, do júri, as relações se estabelecem de governo sobre as pessoas, sobre as condutas, sobre o que é crime, o que não vai ser crime, o que vai ser punível, o que não vai ser punível, através dos papéis. E aí, nesse sentido, o papel é uma espécie de veio no qual a gente pode falar sobre como o Estado atua, e ela é brilhante nas considerações finais, que a gente tem que mandar eles lerem a introdução, os alunos, né, novos, a gente tem que dizer que eles têm que ler as considerações finais, as conclusões do trabalho da Marisa, porque voltando a elas, acho que tem um brilhantismo de fazer uma coisa muito fina que eu persegui ao longo dos meus trabalhos no mestrado e no doutorado, que é dar atenção a coisas aparentemente que a gente não dá atenção. E lá, num certo momento em que ela está falando sobre como deve se proceder, ela diz uma frase que me parece ser absolutamente preciosa, que a gente deveria guardar, né, como epígrafe para vários trabalhos, que ela diz que se queremos saber o que está dito, o que não está dito, temos que olhar para o que é explicitamente dito. E é desse jogo entre o que é silenciado e o que ela chama de razões trombeteadas, que é uma palavra maravilhosa para o que a gente está falando, que ela diz que se dá o jogo do governo, das formas de governo, e por isso que eu acho que tem uma contribuição tão grande também a esse debate sobre Estado, ainda que ela não esteja nesse léxico, o Roberto tem toda a razão, ela não está falando, ela inclusive fala do Estado, ela quase não fala de Estado, mas ela usa uma palavra chamada aparato, e isso é muito relevante, porque ela não usa aparelho, ela não usa o Estado, ela não usa instâncias, mas ela usa aparato, que é um termo que permite circular não só pelo Estado como essa ideia homogênea, que ela inclusive quebra do texto, dizendo, olha, toda essa noção de que o processo é uma coisa coerente, é exatamente uma produção é uma imaginação, que está sempre em tensão, e que pode ruir a qualquer momento nas pequenas coisas que escorregam do processo. E isso está nas considerações finais, eu acho que é importante a gente dizer, porque ela vai mostrar todas as vezes que isso pode acontecer, quando um laudo psiquiátrico não chega, ou, por exemplo, quando uma pessoa vai para fazer um laudo e acaba ficando presa pro resto da vida no manicômio, ou seja, são pequenas atenções que estão nos papéis, que não são narrativos do processo, mas que fazem o processo como ação de Estado, ou seja, esses papéis inúteis, que são o que a gente chama você vai pensando nos processos, mas que contam sobre como os processos andam, por onde eles caminham, quem os escreve, quem os assina, quem os carimba. Eu acho que isso já está em etnografia, o que eu acho que é a grande, se tem algo que a gente não, que a Marisa é pouco utilizada, e nessas áreas de antropologia dos documentos, ou antropologia do Estado, é porque você está muito atento às grandes codificações teóricas analíticas. E eu acho que a Marisa, e algo que eu, pelo menos fazendo pesquisa em relação com pessoas que foram alunas da Marisa e que me passaram isso, a gente tem que um pouco prestar atenção no que a gente está etnografando, e eu acho que isso ela ensina muito bem. Não à toa que interseccionalidade não é uma categoria, mas é uma atenção etnográfica. Não passaria batido, porque não passa batido também que papéis importam, não é só o que está nos conteúdos do papel, mas é o próprio papel. Então, acho que tem aí um jeito de olhar para os objetos, os artefatos que vão ser etnografados, que é algo que a gente pode passar como contribuição ímpar, e que é nossa responsabilidade também, porque muitas vezes, ao se fazer pesquisa com o Estado ou com um documento, a gente deixa de citar a Marisa para citar outros autores que são de fora, e que, na verdade, não dizem tanto quanto ela dizia diretamente. Isso também é uma responsabilidade nossa passar à frente, assim, fazer isso para chegar nessas discussões. É isso. Gente, então, para a gente encerrar aqui o nosso debate, eu queria, então, passar a palavra para cada uma das pessoas, para, se quiser falar alguma coisa de encerramento, fazer um jabá de alguma coisa, um evento, um livro, um artigo, qualquer coisa que tiver aí no forno para sair, sintam-se livres. Regina, que tal começar com você? E aí, depois a gente vê quem se segue. Que tal? Bom, antes de fazer o jabá, eu queria agradecer enormemente, né, Adriana, Larissa, Roberto, por estarem aqui conversando com a gente, Tiago e Carol, que está escondidinha aqui, mas que está super presente nesse trabalho todo, pela parceria.
E queria, assim, já fazer um spoiler do nosso próximo Clássicos, que vai ser em julho, e já que a Adriana falou, né, a gente tem Lélia Gonzalez no próximo Clássicos. Por enquanto, o que eu posso contar é que a gente tem a Flávia Rios. Talvez tenhamos mais pessoas junto com a Flávia. Mas, por enquanto, o que eu posso contar é isso. Aguardem. Tá certo. Bom, sigo eu, então. Eu só queria reiterar meu agradecimento ao Tiago, a Regina e a Carol, e dizer que acho que a ideia dos clássicos ela é extraordinariamente boa, né? Este exercício que fizemos com o livro da Marisa, para mim, foi absolutamente fantástico. Porque saíram uma série de questões, não só recuperando a obra dela, mas também pensando na conformação de um e mais campos, né, que estão vinculados a gênero e sexualidade, e essa reflexão fantástica sobre escolas. Fico feliz de saber que a Lélia Gonzalez vai ser o tema do próximo Clássicos e serei uma espectadora fiel. Obrigada novamente. Beto ou Lari? Eu agradeço enormemente a Regina, Tiago e Carol pelo convite, a Larissa e a Adriana por todo o aprendizado de sempre. Muito, muito obrigado, gente. Tamo aí. Saudades de vocês. Saudades de verdade. Beto, você não quer fazer jabá do dossiê? Esse bobear ele vai estar publicado quando sair isso aqui? É verdade. Aproveita. Agora, na primeira semana de junho, a revista Direito e Praxis, que é da UERJ, mas está também no Cielo, vai publicar um dossiê organizado pela professora Adriana Vieira, da UF, e por mim, que conta com um artigo do Tiago Coatti. O dossiê se chama O STF e Políticas de Gênero e de Sexualidade, e aglutina uma série de artigos que estão tentando pensar as decisões dos ministros do STF e as ações desses ministros nas controvérsias públicas de gênero e sexualidade. Eu também queria agradecer ao convite da Regina, do Thiago, da Carol, por poder participar, por ter a oportunidade de ouvir de novo a Adriana falar e estar aqui debatendo com o Roberto, e poder deixar um pouco, fazer algo que eu queria ter feito no meu próprio mestrado, que era talvez deixar mais enfatizado como foi fundamental a leitura da Marisa, para além de uma situação, né, referencial que a gente sempre faz, mas de fato investir esforços em mostrar as correlações que eu vejo diretas entre a minha dissertação e a dissertação dela, e como os tempos vão mudando só a forma, né? Enquanto a forma dela estava dividida em duas partes que se distribuíam em temas, né? Briga, ciúmes. Uhum. A minha tentava acompanhar essa noção, né? De que os papéis importam, mas assim como ela tinha ensinado. Então, pelo menos agora eu pude fazer essa reflexão junto com vocês. Então, só tenho a agradecer. Ótimo. Eu também queria agradecer muito essa oportunidade. Foi, assim, uma honra conseguir escutar vocês, essa conversa. Aprendi muito. Agradecer também a Regina do Pagu, né, e a Carol do Numas por essa parceria, né, com o Larvas. Está sendo, assim, extremamente rico conseguir produzir esses episódios, né, dessa linha de episódios clássicos. Obrigado, gente. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio.